Gente boa, estamos aqui para mais um episódio deste mês da Bíblia, mês de setembro. Todo ano nós temos o mês de setembro e celebramos o mês da Bíblia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lê a Bíblia fora do mês de setembro? Não é só porque é o mês da Bíblia. A gente tem que entender que a Sagrada Escritura é tão importante para a gente. E não só ler assim no mês de setembro. Graças a Deus, em todas as celebrações eucarísticas, você já notou que nas nossas celebrações eucarísticas, o que mais a gente faz é, assim, dentro do culto, é ouvir a palavra de Deus? Sério? Você já percebeu? Nós temos no domingo uma leitura, a primeira leitura, que às vezes é pequenininha, às vezes é grande. Nós temos um salmo, nós temos a segunda leitura e ainda nós temos o evangelho. Olha, quatro momentos da liturgia da palavra. Na minha opinião, eu já morei em São Paulo, visitei alguns templos evangélicos, fui numa sinagoga, fui na igreja católica ortodoxa e eu fui em muitos cultos. Eu vou dizer pra você, não é puxar a sardinha do nosso lado não. Me desculpe se aí tem um protestante, tem um evangélico que está acompanhando essas aulas de Bíblia. Seja bem-vindo, valeu. Eu também tenho que apresentar o que vejo e vocês também apresentam o que vocês vejam. Isso é muito legal, isso é comum. Mas vou falar agora para quem é católico. Nós lemos muito a Sagrada Escritura, mais do que muitos cultos. Tem um pastor que um dia falou, que eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas você pode pesquisar. Circulou muito pelo WhatsApp, etc. Que ele ficou encantado de ver, porque ele não foi participar, ele foi ver. Ele viu que na missa católica tinha quatro vezes sendo lidas a Bíblia, a Sagrada Escritura. Nós temos a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo e ainda o Evangelho. Ele falou, nossa, no culto a gente o que faz? Pega um trecho bíblico ali e descasca o sermão ou a reflexão em cima de 4, 5, 6 versículos de um texto só ou 2 textos apenas. Não tem um rito, né? Nós na Igreja Católica Romana, os ortodoxos também, que são desde desse primórdio do Império Romano que eu vou falar aqui agora, vou explicar outra versão da Bíblia, a gente tem o costume de fazer essas leituras. Mas se você que é evangélico aí, cutuque seu pastor para falar mais da Sagrada Escritura, para ler mais textos bíblicos, para não ficar só num, tá bom? Acho que é muito interessante a gente ampliar esta visão cristã da Sagrada Escritura. Bem, gente boa, eu tenho aqui, olha, um livro muito interessante. Como eu disse também, que eu tenho um mapa aqui, o Atlas Bíblico Interdisciplinar, porque fala da história, arqueologia, deixa eu ver o que mais, para falar do contexto bíblico, contexto da história do ser humano naquele tempo, uns flashes aqui para comentar, para amarrar uma coisa com a outra. Então, não só isso, outros livros de Bíblia que eu tenho, tudo isso para dizer aqui que não tem balela não, evidências, tem que ler um pouquinho. Então, para ler, entender a Bíblia, é preciso ler o texto para entender o contexto, para evitar pretexto. Senão eu fico um católico ou fico um evangélico, um cristão que não lê o texto, não entende o contexto e fala muito pretexto. E, infelizmente, sobre a Bíblia tem muito pretexto, mas eu estou aqui para ajudar a tirar muita coisa. Claro que eu não sou mestre em Sagrada Escritura, tampouco doutor na Sagrada Escritura, mas eu tenho muito tempo, uma bagagem de história, assim, de estudo bíblico, porque eu trabalhei com 2 anos de curso bíblico popular e simplesmente eu fiz que muitos professores na minha faculdade de teologia, que foi em São Paulo, foi uma faculdade muito boa, eu pude aprender
a ordem cronológica da Sagrada Escritura. É o que eu quero que você entenda, que a Bíblia está dentro de uma ordem cronológica. Eu tenho que ter uma razão, um conhecimento da Bíblia em sua formação. Não um livro que cai assim, tchum, toma agora, Deus quer isso para você e pronto, acabou. Siga tudo isso aqui, leia, decora. Não, gente boa. A gente tem que entender para ver mais a misericórdia de Deus, mais o amor de Deus para nós seres humanos. O que Ele quer de nós que defendemos, que são desde a origem de Adão, em Jesus Cristo, é a plenitude do homem, modelo para todos nós. A gente tem que entender como que Deus na história do ser humano foi sempre intervendo nas situações humanas e desumanas. E Deus, toda a sua história foi agindo assim. Para falar da terceira versão da Sagrada Escritura, depois que vimos a Bíblia hebraica, que eu tenho uma versão aqui, e da Bíblia da Septuaginta, que eu não tenho essa Bíblia, infelizmente. Deve ter umas bibliotecas no Brasil, nem todas as bibliotecas vão ter, católicas. Não sei se existe um texto novo da Septuaginta, que é da época de Alexandre Grande, né, do Império Grego, 300 anos de Jesus. Após então essa versão grega, que talvez Jesus, os apóstolos leram, os judeus da diáspora fora de Jerusalém liam, com a expansão do Império Romano, entrando no lugar do Império Grego, que foi subdividido em vários estados antes do Império Romano. Então, um governador ficou com o Egito, Alexandria, outro ficou com a região da Babilônia, outro ficou com a região da Judéia, outro ficou com a parte dos gregos, etc. Veio o Império Romano, acabou com toda aquela brigaiada dos Ptolomeus, Seleucidas, etc. E aí o Império Romano tomou conta de tudo. É onde que vai entrar a Bíblia cristã. Aí que vai surgir então a formação de um calhamaço. Lembra que eu falei que a Bíblia hebraica era aquela biblioteca enorme que pegava um pergaminho, abria para ler o profeta, por exemplo, o profeta Isaías. Deixa eu trazer aqui um detalhe. Lembrei agora. Lembra em Lucas capítulo 4, versículo 16 seguintes, que Jesus está na sinagoga, um servente vai lá e traz um rolo de pergaminho, era do profeta Isaías. É a prova do que eu estou falando. Se alguém duvidou, ei meu filho, você lê pouca a Bíblia. Aí está aí. Lê o texto de Lucas, é muito bem claro, condizente com o que eu estou falando. Um servente foi lá, pegou o pergaminho do profeta Isaías, trouxe para Jesus e Jesus abriu aquele pergaminho enorme lá e leu o texto que Jesus aí foi ungido, consagrado para a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, etc. Então, gente boa, falando do Império Romano, com a chegada do Império Romano, foi por volta do ano 63 antes de Jesus, que aí entra o tardo Herodes o Grande, que vai ser forte, ele que era judeu, mas um judeu abastardo, que os judeus de Jerusalém não aceitavam ele. O Império Romano toma conta de tudo isto daqui que 20 anos atrás pertencia aos gregos. 20, 30, 40 anos. E quando Alexandre Grande morreu, foi a briga entre os generais, tá bom? Um general mandou ali, outro mandou aqui, senão o negócio ia acabar com tudo. Só que quando o Império Romano começa a tomar conta daqui, o helenismo do Império Alexandre Grande foi tão forte que o Império Romano adotou o helenismo ainda em sua estratégia de governar. Então, até o tempo de Jesus, o grego era muito falado, muito utilizado.
Não é à toa que os evangelhos e também o Novo Testamento em si está em grego. Só que é um grego diferente, um grego koiné, bem vulgar, vamos dizer assim, popular. Vulgar é isso, tá? Então, quando o Império Romano está governando da Europa, do Ocidente até o Oriente, tudo isso aqui, ó, grego, romano, ó. Esse mapa é legal, nossa, eu gostei tanto desse mapa, meu Deus. Ele tem a linha aqui vermelha até onde que o Império Romano governava. Não expandia mais porque aqui, para começar, que hoje é a Rússia, né, tudo montanhas. Não dava para expandir. Tinha os bárbaros. Os bárbaros tinham estratégia militar para as montanhas. Então não conseguiu expandir mais para cá não. Aí ficou só isso daqui, para cá deserto, não vamos inventar lá não, o exército vai se acabar por lá, então vamos ficar quietos. Aí o Império Romano governando tudo isso aqui e entra aí Jesus na história. Vem o movimento de Jesus, vem as primeiras comunidades cristãs e os judeus do tempo de Jesus não estavam muito em guerra com os cristãos não, lá no início, após a morte de Jesus. Eles perseguiram, né, os judeus cristãos primeiros, mas o judaísmo em si estava em guerra contra o Império Romano desde os Macabeus. E no tempo de Jesus, do seu ministério aqui na terra, sua morte, paixão, ressurreição, ascensão e todo, vamos dizer assim, a primavera das comunidades cristãs, os judeus de Jerusalém não estavam tanto preocupados em perseguir os cristãos até os anos 60, 70 de Cristo, depois de Cristo. Eles estavam, na verdade, em guerra contra esse grande Império Romano. Não é à toa que, por volta do ano 60, o templo de Jerusalém pega fogo. O rei tacou fogo em tudo. Então existia essa guerra muito forte dos judeus contra o Império Romano. Bem, gente, é uma outra história.